Galera, tô com a prova da Caixa Econômica Federal, língua portuguesa aqui, e eu descobri três coisas muito importantes, tá? Que são padrões da prova da Caixa Econômica Federal. Se você conseguir dominar esses três padrões, você vai sair na frente dos seus concorrentes. Todas as questões de língua portuguesa da prova, elas se dividem em três tipos, ok? O primeiro tipo são as questões técnicas isoladas. O que são técnicas isoladas? Vou explicar daqui a pouquinho, tá? Isoladas. O segundo tipo são as técnicas contextualizadas. E o terceiro tipo são as contextualizadas. Se você conseguir dominar essas três tipologias de questão, você vai conseguir ter um bom resultado na prova de língua portuguesa da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, ter um bom resultado. Então, presta atenção nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como é que você faz para bater o olho numa questão e saber se essa questão é fácil, se ela é ruim de fazer, se ela é trabalhosa de fazer, e você vai ter muito mais facilidade. Primeiro ponto, vamos começar pelas questões técnicas isoladas. O que são questões técnicas isoladas? São aquelas questões de língua portuguesa que exigem de você um conhecimento técnico, só que não exigem que você volte ao texto para poder ler. Por isso a gente chama de técnicas isoladas. E aí, a primeira coisa que você faz quando abre um caderno de questão da prova, seja Gran Rio, Caixa Econômica Federal, é olhar para ver se aquele tipo de questão está sendo cobrada de forma técnica e de forma isolada. Por exemplo, olha a questão número 1. O texto tem o objetivo primordial de, ou seja, já sei que eu vou ter que ler o texto. Ler o texto não é um problema, mas ele é grande, a gente não tem tempo numa prova de língua portuguesa para ler o texto, pelo menos não no primeiro momento. Então nunca comece pela questão que exige a leitura textual. Segunda questão. Considere a palavra destacada no seguinte trecho da frase: a ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. Essa palavra pode, sem prejuízo do sentido do trecho, ser substituída por. Ou seja, essa aqui parece ser uma questão técnica isolada, porque ela está te pedindo qual que é o sinônimo da palavra excessivo. Então essa questão é uma questão de semântica, ok? Excessivo significa básico? Não. Essencial? Não. Inevitável? Desmedido? Sim. Imprescindível? Não. Letra D, o gabarito. Pronto, já fiz. Essa é uma questão técnica isolada. Ok? Você entendeu isso? Se você entendeu isso e vai agora continuar a ver o vídeo comigo, já aperta o botão seguir, porque eu faço várias provas aqui de língua portuguesa, e me fala qual que é a prova que você quer que eu resolva, bota nos comentários. Se você não se inscrever, o YouTube simplesmente entende que você não quer nada com nada, e você não está querendo estudar, mas não porque você não queira, é porque você não provou para ele que você quer. O YouTube é uma máquina que interpreta as suas ações pelo algoritmo. Então, se você se inscreve, o YouTube percebe que você está querendo evoluir. Então, vamos continuar, tá? Segunda coisa, vamos continuar vendo se existem questões técnicas isoladas. Considerando-se a organização composicional do texto lido, compreende-se que ele se classifica como... Opa, essa aqui não é uma questão técnica isolada, porque depende da leitura do texto. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é a técnica contextualizada e a contextualizada. 4. Paralelismo sintático é uma das convenções estabelecidas na escrita oficial. Opa, gostei dessa questão de paralelismo sintático. A frase cuja organização sintática está plenamente de acordo com essa convenção é... Muito bom, galera. Paralelismo sintático, vou te explicar daqui a pouquinho o que significa, mas vamos ler. Letra A. É muito salutar que as pessoas se programem em relação à saúde e financeiramente. Olha só. Se programem em relação a duas coisas. O paralelismo sintático, ele sempre vai ter relação com pelo menos duas estruturas sintáticas. Então, as pessoas têm que se programar em relação à saúde e relação financeiramente. Então, vou explicar aqui melhor para você. Ó. Primeira coisa. As pessoas têm que se organizar em relação a duas coisas. Em relação à saúde e em relação financeiramente. Você percebe aqui que existe uma relação de paralelismo, ou seja, existem duas estruturas sintáticas em paralelo. A estrutura sintática formada com a expressão a saúde e a estrutura sintática formada com financeiramente. A saúde é uma locução. Financeiramente é um advérbio de modo. Ou seja, aqui eu usei uma locução e aqui eu usei um advérbio de modo terminado em mente. Ou seja, se eu usei uma locução adverbial aqui, eu também teria que usar uma locução adverbial aqui.
Isso aí respeitaria o paralelismo. Então, como é que seria o paralelismo respeitado? É muito salutar que as pessoas se programem em relação à saúde, e aqui seria em relação às finanças. Pronto. Aqui o paralelismo sintático estaria respeitado. Porque eu estaria colocando se programa em relação à saúde e financeiramente. À saúde e às finanças. Beleza ou não beleza? Excelente, profinho. Muito bom, hein, galera? Duas estruturas com locuções. Assim estaria respeitado o paralelismo sintático. Então, não fiz isso, então não foi respeitado. Beleza, 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 beleza. Na verdade, nem é adjunto adverbial não, tá? É complemento nominal do substantivo relação. Letra B. O mundo financeiro hoje facilita o acesso ao crédito e leva ao endividamento progressivo. Então, o mundo financeiro hoje facilita o acesso ao crédito e leva ao endividamento progressivo. Aí, ó, tá certinho aqui. Ele facilita algo e leva a outro algo. Excelente. Gabarito pode ser letra B. Vamos ver a próxima. Nossa vida financeira é saudável quando possibilita equilíbrio, segurança e que realizemos nossos sonhos. Ó, tem 3 estruturas aqui. Ó. Nossa vida financeira é saudável quando possibilita 1. Equilíbrio, substantivo. 2. Segurança, substantivo. Então, teoricamente, aqui também teria que ter um substantivo. Ó. E 3, aqui é uma oração, tá? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Aqui é substantivo e aqui é oração substantiva. Você percebe então que essa terceira estrutura, ela quebrou o paralelismo e que realizemos nossos sonhos. Aqui não, aqui seria realização de sonhos e não que realizemos nossos sonhos. Deveria ter um complemento aqui em forma de substantivo e não de oração substantiva. Gabarito não é letra C. Letra D. A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos excessivos e que comprometem nosso orçamento. Ó, gastos excessivos e que comprometem nosso orçamento. Então, orienta-nos na revisão de gastos. Gastos, 1. Excessivos. Primeira estrutura. Adjetivo. E 2. Que comprometem nosso orçamento. 2 é uma oração adjetiva. Então, adjetivo com oração adjetiva. Não, teria que ser adjetivo com adjetivo. Então, oração adjetiva com oração adjetiva. Como é que seria a letra D? A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos excessivos e comprometedores. Gastos excessivos e dispendiosos, ou desreguladores de orçamento. Tem que ser um substantivo em vez de uma oração. Tem que ser um adjetivo, perdão, em vez de uma oração adjetiva. A letra E. Os especialistas aconselham as escolas a promoverem momentos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alunos e que ofereçam aulas sobre o tema para os alunos. Então, vamos lá. Os especialistas aconselham as escolas a promoverem momentos de discussão sobre educação financeira, é a estrutura número 1. Aí, eu teria que usar o sobre de novo. Sobre uma coisa e sobre outra. Aqui ele colocou sobre uma coisa e que ofereçam aulas. Não, aqui seria e sobre a educação dos alunos, e não que ofereçam aulas aos alunos. Beleza? Então não é letra E, gabarito letra B de Brasil. Paralelismo sintático, coisa linda. Bota nos comentários se você entendeu essa questão. Questão trabalhosa, mas uma questão interessante, tá, galera? E detalhe, tá? Se você é concurseiro e precisa de ajuda, não só com língua portuguesa, mas com redação, eu tenho um curso chamado Fórmula do Concurso, em que você entra ali e já consegue saber, nas primeiras horas, logo depois que você começa a assistir, você já consegue fazer uma redação excelente para o seu concurso, sistematizando totalmente, mesmo que você não tenha base nenhuma de redação. Então vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário também. Excelente, ó. 5. Sendo clareza um requisito básico na escrita, a seguinte frase não apresenta ambiguidade, estando apta a figurar em um texto oficial. Vamos ver. Letra A. A empresa que investe em seus funcionários cuida de seu equilíbrio financeiro. Seu quem? O seu geralmente é uma palavra que gera ambiguidade. Seu empresa ou seu em relação a funcionários? Tá ambíguo, então não é. Letra B. O economista discutiu com o presidente da empresa em sua sala. O economista discutiu com o presidente da empresa em sua sala. O sua em relação ao economista ou em relação ao presidente? Não pode ser, está errado. C. O nível de educação financeira da população, que cresceu muito nos últimos anos, é o tema da próxima palestra. O nível da educação financeira da população, aí beleza, que cresceu muito nos últimos anos. O que cresceu? A população ou a educação financeira? Ou foi o nível? O que cresceu? Foi o nível da educação financeira ou foi a própria população? Então esse pronome relativo deixa ambíguo ali. Letra D. O diretor da escola comunicou ao professor que ele ofereceria um curso de educação financeira para a comunidade escolar. Olha, o diretor comunicou ao professor que ele quem? Professor ou diretor? Ambíguo. Gabarito por exclusão, letra E. Depois de ler esse edital em seu anexo, depois de ler
o edital e o seu anexo, ou seja, o anexo do edital, o gestor solicitou a alteração deste. O gestor solicitou a alteração deste do mais próximo do anexo. Muito bom. O deste retoma sempre o mais próximo, beleza? Beleza. Muito bom. Questão 6. No trecho do parágrafo, as empresas não compreendem a importância de seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área, a oração destacada tem valor semântico de, quer saber valor semântico da oração. Muito boa essa questão 6. As empresas não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. Então, aqui eu tenho as empresas, empresários, eles não investem porque eles não entendem o valor. Então, os empresários não investem porque essa aqui é a causa pela qual os empresários não investem. Então, gabarito letra A, causa. Excelente. As empresas, por não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados, elas não investem nessa área. Causa, oração subordinada, adverbial, causal. E aqui tem um gerúndio, né? Reduzido de gerúndio. 7. As vírgulas estão plenamente empregadas de acordo com o padrão formal da língua escrita nessa questão 7. Há algumas décadas, ok. Se alguém falasse em educação, não, tá errado, não pode ser essa aqui, tá? Tem uma aula de vírgula minha muito boa que eu vou deixar no final do vídeo para não perder tempo nessa análise. Letra B, relacionar-se bem com o dinheiro de acordo com os especialistas. Relacionar-se bem com o dinheiro, vírgula, de acordo com os especialistas, eu tenho uma adjunta adverbial de conformidade, tá? Não tá letra A nem letra B. É preciso criar uma cultura de discutir na família, na escola, com os amigos, sobre como usar melhor recursos financeiros. Aqui tem uma enumeração. E sempre quando tem uma enumeração, a gente precisa colocar vírgula. É preciso criar uma cultura de discutir na família, na escola, com os amigos, sobre usar o melhor recurso financeiro. Aí você poderia falar assim, mas tá errado, tá faltando o E. Tem uma regrinha que é a seguinte, eu posso ter uma enumeração sem o E, desde que isso seja um rol exemplificativo. Ou seja, se eu falo discutir na família, na escola e com os amigos, tá certo. Só que aí pressupõe que só vai haver discussão nesses 3 ambientes, família, escola e com os amigos. Se eu tiro o E, tá certo. Eu deixo implícito que existem outros locais e outras pessoas com quem eu tenho que discutir. A gente chama de rol exemplificativo. Então, comprei carne, ovo, linguiça, sem a vírgula, sem o E, eu tenho um rol exemplificativo, tem outras coisas. Agora, se eu disser, comprei carne, linguiça e verduras, só comprei essas 3 coisas, entendeu isso? Excelente. Falando isso, acabou de chegar o meu café aqui, galera. Fala, menina. Tá ok. Valeu. Muito bom. Então, gabarito, letra C de casa. Esse é o certo, tá? Questão 7. Beleza. A educação financeira, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, vírgula, aqui tem uma adjunta adverbial de concessão. Então tem que ter ali a vírgula. Não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre os ganhos e gastos, poupar são estratégias para gerir melhor suas finanças. Tá errado isso aqui, Não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre os seus ganhos e gastos e poupar são estratégias... Peraí, tá estranho isso aqui? Tá estranho demais isso aqui. Tem um truncamento sintático aqui nessa 7. Não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre os seus ganhos... Refletir sobre os ganhos e gastos. Ou seja, eu não vou refletir... Não é para... Faz parte dessa pedaço aqui, Refletir sobre os seus ganhos e gastos. É uma coisa só. Então, eu vou refletir sobre as duas coisas. Não tem que ter essa vírgula certíssima. Essa análise. Gabarito letra C de casa, excelente. Olha 8. A frase que... Então, todas essas que eu estou fazendo com você são as técnicas isoladas. Técnicas isoladas são aquelas que eu não preciso ter uma análise do texto para poder resolver, que é o ideal. Quais são as técnicas contextualizadas e contextualizadas? Daqui a pouco eu vou te mostrar, vamos só finalizar aqui a 8. A frase que, ao ser reescrita, guarda o mesmo sentido do trecho no parágrafo 3, que é, enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor esse tipo. Eu quero uma frase que seja correta e que tenha o mesmo sentido. Embora todos lidem diariamente com dinheiro. Então, todos estão manuseando dinheiro, lidando com dinheiro todos os dias, só que poucos se dedicam a gerir seus... Enfim, quando todos lidam... Opa, já botou quando, já está errado, porque o embora não é sinônimo de quando. Embora é concessivo quando é temporal, não é letra A. Olha a letra B. Enfim, por todo... Opa, por é causa. Eu não quero causa. Se, aqui, Enfim, como. O como é causa, veio. Como todos lidam diariamente com dinheiro. Peraí, como é causa? Então, não quero causa, quero concessão. Então, não é letra C nem letra B. Enfim, apesar de... Opa, o embora é sinônimo de apesar de.
Os dois são concessivos. Conjunção concessiva. Aqui, na verdade, é uma locução concessiva. Locução prepositiva. Enfim, apesar de todos lidarem diariamente com dinheiro, gabarito letra D de dado. Desde que é temporal. Pode ser temporal ou pode ser condicional. Aqui é condicional. Aqui é condicional. Então aqui, ó, tempo, causa, concessão, e aqui eu tenho também condição. E aí o que combina com a frase é concessão, por isso gabarito letra D de dado. 9. A colocação do pronome oblíquo átono está em acordo com a norma padrão da língua. Colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise. Vamos ver 9. Poder-se-á, mesóclise, tá? Levar a educação financeira para as salas de aula, o que será muito proveitoso. Tá certo aqui. Olha bem. Nos perguntam. Ó, não pode começar a frase com pronome oblíquo. Então tá errado. As famílias nunca preocuparam-se. Não. A partícula negativa atrai a palavra se. Aqueles que relacionam-se. A palavra que atrai a partícula se. Aqui no caso tem um pronome relativo aqui, né? Compreenderia-se. Não. Compreenderia-se não. Se eu tiver a partícula se num verbo futuro do presente e futuro do pretérito, tem que ser mesóclise. Compreender-se-ia. Gabarito, então, letra A de amor. E 10. Considerando-se as regras da norma padrão da língua portuguesa, a concordância nominal da palavra está adequadamente construída em. Naquela palestra foram abordados ensinamentos. Sempre há bastante investidores, bastantes investidores. Perderemos menos, tá de sacanagem menos, né? D. O mercado está vendo crescer uma tendência conglomerados franco-brasileiro, beleza? E gabarito, então, letra E. É proibida a movimentação. Muito boa essa questão, rapidinho a gente fez, né, galerinha? Concordância nominal. Beleza. Então, sobraram duas questões para a gente resolver, que são justamente as técnicas contextualizadas e as contextualizadas. O que são as técnicas contextualizadas? São aquelas que exigem de você conhecimento e interpretação do texto. E as contextualizadas são apenas as que exigem interpretação do texto. Então, por exemplo, essa questão 3 é uma questão técnica contextualizada. Por quê? Considerando-se a organização composicional do texto lido, compreende-se que ele se classifica como, ou seja, ele está perguntando qual que é o gênero, ou, na verdade, qual que é o tipo textual do texto. Então, está te pedindo conhecimento e está, obviamente, pedindo para que você tenha uma visão do texto, tá? Ó, aqui, vamos lá. Uma coisa muito importante para a gente fazer esse tipo de questão de tipos textuais é ver a fonte do texto. Na fonte do texto diz Banco Central do Brasil, Caderno de Educação Financeira, Gestão de Finanças. Então, já sei que é um gênero jornalístico, porque, de alguma forma, ele foi colocado em um caderno, ou seja, foi colocado em uma parte de um jornal, uma parte de um texto jornalístico. E tem um macetezinho, que é o macete da Karen. O que é a Karen? São os gêneros textuais jornalísticos. Crônica, artigo de opinião, reportagem, editorial e notícia. Então, esse texto ele faz parte da Karen, que é um dos 5 gêneros jornalísticos. Beleza. Desde cedo, começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do uso do dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo de forma mais favorável a você. Então, olha só, aqui eu já começo a dar orientações para a pessoa. Se eu já estou dando orientações para a pessoa, esse texto não é narrativo, porque eu não estou narrando nada, eu não estou descrevendo, não estou colocando fatos cronológicos em ordem, isso por isso não é narração. Não é descritivo, porque eu não estou descrevendo um cenário, nem descrevendo um contexto. Não é expositivo, porque eu estou dando minha opinião, é muito importante, alguma coisa, etc. Então, por isso, eu já posso dizer que ele é argumentativo. Gabarito pode ser letra A. Ó, argumentativo, pois defende a ideia de que é importante saber lidar com o dinheiro. Beleza, perfeito. Não é narrativo, não é descritivo, não é expositivo, não é injuntivo. Ó, injuntivo, pois instrui acerca da elaboração de orçamentos para uma vida financeira mais saudável. Quer um macete para você conseguir acertar questões de tipo textual? Vai pelo tipo de verbo predominante no texto. Se o tipo de verbo predominante for o presente no indicativo, ele pode ser argumentativo ou expositivo. Se for o pretérito perfeito do indicativo, ele pode ser narrativo. Se for o pretérito imperfeito, ele pode ser descritivo. E se estiver tudo no imperativo, é um injuntivo. Como aqui a gente tem verbos que estão no presente, eu começo, tu começas, ele começa, nós começamos, presente, ó, presente, indicativo. É presente, tá vendo? Então o presente pode ser argumentativo ou expositivo. Qual que é a diferença? Se eu estiver argumentando, vai ser argumentativo. Se eu não estiver argumentando, vai ser expositivo. Como eu estou argumentando, a letra A é o gabarito. É um artigo de opinião esse texto aqui, certo? Excelente, já matei a primeira questão. Contextualizada, técnica contextualizada. Então, aqui tem uma questão técnica contextualizada. E a número 1 é apenas contextualizada. Exige uma interpretação, não necessariamente técnica, tá? O texto tem o objetivo
O objetivo principal de ensinar a gerir finanças de maneira mais eficaz, sensibilizar sobre a importância da educação financeira. Vamos ter que ler o texto, não tem jeito. Desde cedo começamos a lidar com uma série de situações ligadas a dinheiro. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo de forma mais favorável a você. O aprendizado e aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão das nossas vidas pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro. Se pararmos para pensar, estamos sujeitos estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo do que as gerações anteriores. No entanto, o nível de educação financeira da população não acompanhou esse aumento de complexidade. A ausência de educação financeira aliada à facilidade de acesso ao crédito tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, privando-as de parte de sua renda em função do pagamento de prestações mensais que reduzem sua capacidade de consumir produtos que lhe trazem satisfação. Infelizmente, não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas buscar informações que auxiliem na gestão de suas mudanças, de suas finanças. Para agravar a sua situação, há uma cultura coletiva, ou seja, a preocupação da sociedade organizada em torno de um tema. Nas escolas, pouco ou nada é falado sobre o assunto. Nas empresas, as empresas não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. Similar problema é encontrado nas famílias, nas quais não há o hábito de reunir os membros para discutir e elaborar um orçamento familiar. Igualmente, muitas vezes são consideradas invasão de privacidade e pouco se conversa sobre o tema. Enfim, embora todos lidem diariamente com seu dinheiro, poucos se dedicam para gerir seus recursos. A educação financeira pode trazer diversos benefícios, entre os quais possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, preparar para enfrentamento de imprevistos financeiros, para aposentadoria, qualificar um bom uso do sistema financeiro, reduzir a possibilidade de indivíduos caírem em fraudes, preparar o caminho para a realização de sonhos, enfim, tornar a vida melhor. Excelente, texto bonito. Ó. O texto tem o objetivo primordial de ensinar a gerir finanças pessoais de maneira eficaz. Ensinar a gerir. Ele fala sobre gerir, só que o texto, o objetivo principal dele, não é ensinar. Ele não fala, coloque seu dinheiro num CDB em vez da poupança. Ele não ensina a gerir, mas ele sensibiliza sobre a importância da educação financeira. Então, ensinar a gerir, ele até fala que é importante você aprender, mas o texto em si não ensina, não é um texto instrutivo. Lembra, é um texto argumentativo. Então pensa, se ele é um texto argumentativo, ele vai buscar sensibilizar a pessoa. Então, gabarito letra B. Prevenir, não busca prevenir nada. Ele busca só mostrar à pessoa que ela tem que saber lidar com o próprio dinheiro. Letra D. Alertar sobre a complexidade do mundo financeiro atual, sugerir. Todas estão de alguma forma certas, mas uma está mais certa do que uma coisa muito importante. Essa é uma questão apenas contextualizada. Então, você tem que aprender a entender qual que é o contexto. Qual que é o objetivo no contexto. O contexto, ele busca muito mais sensibilizar do que prevenir, do que alertar e do que sugerir. Não é subjetivo não, tá, galera? Isso aqui é uma análise contextual, que você tem que analisar qual que é a alternativa que mais se adequa ali no texto. No gabarito dessa número 1, letra B de Brasil. Show de bola! Tu gostou muito dessa questão? Ficou até o final? Tu gostou? Então agora eu vou deixar um outro vídeo muito bom em que eu falo sobre vírgula, para você ficar ligado aí nesses casos, para não cair mais nas suas pegadinhas. Tamo junto, clica aqui, continua vendo. Valeu, tchau!